Se você clicou nesse vídeo, é porque ainda você tem dúvidas de como precificar uma peça como essa, correto? Se eu te perguntasse, por quanto que você venderia um porta-retrato como esse? Nós estamos em época de Copa, correto? Uma taça como essa, material PLA Silk, dourado e verde. Por quanto que você venderia caso um lojista pedisse 10 peças dessas para você? Você venderia pelo mesmo preço que um consumidor final estivesse comprando apenas uma? Se você tem esses tipos de dúvidas, fica aqui nesse vídeo e bora para a tela do meu notebook, que eu vou te ensinar como precificar da maneira correta. Bora lá! Então estamos aqui na tela do meu notebook. Antes da gente vir aqui na nossa calculadora, desenvolvida pela nossa equipe, nós precisamos primeiro responder algumas perguntas. E a primeira pergunta que você precisa entender é: você vai vender seu produto para um lojista ou para um consumidor final? Porque para os lojistas a gente vai trabalhar com um preço diferente do consumidor final. Porque aqui a gente vai trabalhar com uma venda maior, ou seja, com uma quantidade maior. E aqui para o consumidor final normalmente é 1, 2, 3 produtos. Aí outro ponto, você vai vender em marketplace, ou seja, Shopee, Mercado Livre, Amazon, ou de fato vai focar no lojista e no consumidor final. Então, bora aqui analisar e precificar um chaveiro da Copa do Mundo. Que chaveiro que é esse? É esse daqui, ó. Nós estamos aqui na Bambu Lab, no nosso fatiador, e aqui a gente colocou algumas taças para serem produzidas. Então você sabe que eu não vou produzir apenas uma taça numa placa. Então aqui eu fiz a distribuição e nós vamos estar produzindo 29 taças, né, que serão os nossos chaveiros. Beleza? Então esse é o nosso produto que nós vamos estar analisando. Então vamos vender para quem? Vou colocar aqui que vai ser para o lojista. Então a gente sabe que o valor que nós vamos estar cobrando, ele é menor do que para o consumidor final. E qual que é o lote mínimo? Como é para o lojista, a gente precisa trabalhar com lote mínimo. Você não vai vender para ele o preço de consumidor final, e senão para ele não faz sentido. Ele precisa também ter uma margem de ganho no produto que ele está comprando de você. Então aqui eu normalmente trabalho com lote mínimo, nesse caso, de 30 peças. Beleza? E o quanto que gastei de filamento? Aí aqui no nosso fatiador, a gente já consegue observar, ó, que nós gastamos 145,10 gramas. Então deixa eu marcar aqui. 145,10 gramas. Quanto tempo que minha impressora ficou trabalhando? E as suas horas trabalhadas? Porque como é um chaveiro, tem um tempo de produção da máquina e tem um tempo de produção seu, que é o momento em que você vai colocar as argolas no chaveiro. Então aqui, ó, o nosso fatiador está falando que a gente vai gastar em média 9 horas e 20 minutos. 9 horas e 20 minutos de produção, mais o período que você vai estar colocando as argolas. Vamos colocar aqui mais 40 minutos. Então, nós estamos falando que essas 30 peças, o total de produção dela, tanto de máquina como
a sua mão de obra ali, do tempo seu, vai ser de 10 horas. Quais são os outros insumos que você vai estar gastando? Então, além do filamento, nós temos as argolas, porque cada chaveiro precisa da argola, correto? E aqui, se fosse para o consumidor final, entraria aqui a embalagem, né, do produto. Como aqui a gente está trabalhando com o lojista, eu normalmente entrego para ele dentro de um saco plástico, né? Esse saco plástico, a princípio eu tenho aqui em casa, então no meu caso o custo ele está sendo zero. Mas se você for ter que comprar, você precisa adicionar esse gasto aqui do saco plástico, né? Que é a embalagem. Outro ponto importante, que a sua máquina, ela além de produzir, ela consequentemente possui um desgaste, né? E esse desgaste ele é do bico, da mesa, das correias, rolamentos, motores. Então a gente tem um gasto, né, de depreciação da nossa máquina, da nossa impressora. Então todo o produto que a gente vai produzir e imprimir, nós precisamos ter essa consciência que conforme a gente vai utilizando a impressora, tende a depreciar, ou seja, o preço dela vai diminuindo, o tempo, né, de vida útil dela vai diminuindo, logo vai chegar as manutenções. Então, todo produto que você vai vender, você precisa inserir essa margem de depreciação. Outro ponto importante, que é a taxa de falha. O que é essa taxa de falha? É o momento onde que você vai produzir e pode ser que você venha a perder alguma desses chaveiros aqui, dessas taças. Então você precisa inserir isso dentro, né, do seu orçamento aqui, do seu preço, para você aí não ter aí desvantagem na hora do produto. Então a gente normalmente trabalha com uma taxa aí de falha de 7%. E a embalagem que eu vou colocar custo zero, como eu disse, beleza? Então agora vamos jogar esses dados aqui lá para nossa calculadora, para o nosso simulador. Esse simulador, como eu disse, foi a nossa equipe que desenvolveu. Então eu venho aqui, vou colocar 29 chaveiros, Copa do Mundo. Aqui a quantidade de produtos eu vou a princípio deixar 1. Por quê? Porque vai ser um processo só de produção, ou seja, vai produzir todos os chaveiros de uma vez só. E como essa grama aqui que nós estamos gastando é equivalente a todos esses chaveiros, todas essas taças, então eu vou estar colocando apenas uma quantidade que é equivalente aos 29 chaveiros que a gente vai vender. E isso equivale a 145,10 gramas. Aqui, qual é o tipo de filamento que a gente está usando, o tempo de horas aqui que nós vamos gastar para essa produção é 9 horas mais 20 minutos. Aqui é o valor do filamento, quanto que você gastou pela compra do filamento, né, deste insumo que você está utilizando para impressão. Então aqui eu coloquei o preço, aqui já vai trazer para você, né, o peso do rolo, que é 1000 gramas, 1 quilo, né? Aqui a taxa de perda, que eu vou deixar 7%, a energia por hora, ou seja, aqui é o quanto que você vai gastar por hora, né? Utilizando a energia, quanto que a sua máquina ela está gastando da sua energia. Então isso ele precisa também ser calculado. E normalmente a gente trabalha com um valor padrão, principalmente aqui no estado de São Paulo, de R$ 1. Né? Então aqui nós colocamos aqui por hora aqui R$ 1 o custo nosso de energia. E aqui é alguns outros custos, né? Se você tem, se existe alguma taxa da plataforma, ou seja, se eu estivesse vendendo
dentro de alguma plataforma, marketplace ou não. Então aqui é o zero. Aqui é a margem de lucro, quanto que eu quero ganhar em cima desse produto. Mas como a gente está trabalhando só para ver o quanto que é o custo dele de produção, vou deixar zerado aqui. E nos outros custos eu vou inserir, né, os insumos referente às argolas. Caso você já tenha cadastrado, como aqui no meu caso aqui, o nosso sistema já consegue adicionar aqui, então, em vez de colocar o custo aqui, nós estaremos inserindo aqui nesse campo. Então, aqui vai entrar as argolas, que são 29 peças, e o preço de custo de cada uma é de 20 centavos. Então, ele automaticamente já calculou para a gente aqui. Deixa eu ajustar aqui. E trouxe para a gente, ó. Então, ele vai somando todos os custos de material, de perda, de energia, insumos extras, né? E se tivesse alguns outros custos aqui, por exemplo, a gente gastou 40 minutos, né, do nosso tempo para estar aí produzindo, colocando as argolas na tacinha. Então aqui a gente poderia colocar, por exemplo, que a minha hora ela custa R$ 21. Então se eu colocar aqui R$ 21, ele já vai aqui adentrar aqui no valor aqui da despesa total. Ou seja, aqui a gente pode chegar na conclusão de que para produzir os 29 chaveiros, a gente teve um custo de 54,76. Quando a gente pega este custo de 54,76 e divide por 29, a gente está falando que, em média, o custo de produção do nosso chaveiro, incluindo mão de obra, depreciação, perda, filamento, é de 1,88, ou seja, R$ 1,90 que está custando para produzir cada chaveiro. Aí entra no segundo ponto. Como é para lojista, quanto que eu vou vender? E normalmente eu aqui para os lojistas da minha cidade, para as que eu entrei em contato aqui em parceria, eu estou vendendo cada um em média a R$ 5. Então, se ele comprar de 30 a 60 chaveiros eu estou fazendo para eles por R$ 5 cada unidade. E para o consumidor final, estou trabalhando em média aí com um custo de, aliás, com um preço de R$ 12, de 10 a R$ 12, beleza? Então, fica aí com essa dica, com essa construção de como precificar. E se você quer ter acesso a esse nosso simulador, porque aqui, além de simulador, você consegue controlar os seus insumos, né? Você consegue gerar orçamento, e tudo isso nós que desenvolvemos. Então, a gente deixa da maneira mais fácil aí, para que você possa estar precificando e, consequentemente, tendo aí um lucro sobre os seus produtos. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Fica aí, deixa o seu like, curte aí, se inscreve no nosso canal, que vai ser um prazer aí estar compartilhando toda semana com vocês aí conteúdos, né, que irão agregar aí para vocês. Fechou? Um abraço e muito obrigado.